Bom, então suponha, por exemplo, que... Então, como é que funciona aqui? Eu vou mostrar a parte do... Cadê? Eu escondo essa parte aqui. Pronto. Então, suponha que a cadeia está no estágio θ, o valor atual θ, e aí eu vou gerar um candidato. Então, θ' é um candidato que eu vou gerar. Seria os pontinhos vermelhos que eu fiz lá na ilustração. Então, seria os pontinhos vermelhos. Eu vou gerar um candidato para o meu vetor θ, né? Então, será que esse candidato é bom ou é ruim? Então, esse θ' aqui, ele vai ser gerado de uma distribuição Q. Então, esse Q aqui é a distribuição chamada distribuição proposta. Então, é a distribuição que é a distribuição que eu sei gerar. Ou seja, seria uma distribuição fácil de gerar. Fácil. Gente, me perdoem pela letra, né? Porque já... Deixa eu ver se eu colocar mais fino aqui o pincel, talvez fique melhor. Vamos lá. Distribuição fácil de gerar. Pronto, acho que agora ficou melhor, né? Com o pincel mais fino, né? Então, esse aqui é uma... Eu vou gerar o θ' de uma distribuição fácil de gerar e eu vou ver se esse θ' que eu gerei é ou não um bom candidato. Então, é como eu falei lá no desenho, né? Então, como eu falei lá no desenho. É, então, eu vou gerar um valor. Esse aqui seria o meu θ'. Então, será que esse θ' seria um bom candidato para ser um θ da distribuição a posteriori? Então, eu vou ver se eu aceito ou não ele. Então, para ver se eu aceito ou não ele, eu vou ver se ele tem, tanto o θ1 quanto o θ2, eu vou ver se eles têm uma densidade a posteriori grande ou muito pequena. Ou pequena, né? Se for muito pequena, a tendência é que eu rejeite. Então, esse θ' aqui, que é os meus pontinhos vermelhos ali na ilustração, eu vou gerar ele de uma distribuição fácil de gerar, né? E aí eu vou aceitar ou rejeitar. Então, basicamente, eu vou aceitar ou rejeitar utilizando esse alfa aqui. Então, esse alfa aqui é exatamente o mecanismo de aceitação e rejeição. Vou até abrir outra página aqui. Essa parte aqui é importante. Então, o que acontece? Eu vou escrever de outra cor. Então, eu vou ter alfa de θ' e θ, né? Então, esse mecanismo aqui de alfa, θ' e θ, eu vou comparar, o que eu vou fazer aqui, na verdade, é comparar aquilo o meu candidato com o passo anterior da cadeia. Então, esse ponto aqui... Opa, o que aconteceu aqui? Então, o meu candidato... Então, esse aqui é o estado atual da cadeia. Então, esse aqui é o estado atual da cadeia de Markov. É o tempo que eu estou lá na cadeia. 1, 2, 3, 4, é o tempo que eu estou naquele momento. Esse aqui é o candidato para o passo seguinte. Então, se eu estou no estado, sei lá, se eu estou no tempo 10, esse aqui é o candidato para o passo 11. Então, esse aqui é o... Então, o que eu quero ver é se esse candidato ele é bom ou é ruim. Então, eu vou calcular uma taxa de aceitação no candidato, se ele é bom ou ruim. Então, a maneira essa taxa de aceitação, ela vai ser exatamente aquilo que está lá no caderno. Seria o minimetria 1, P de θ' dado x, sobre P de θ dado x, vezes Q de θ dado θ', sobre Q de θ' dado θ. Então, eu vou tentar explicar aqui para vocês o que seria isso. Então, essa vai ser minha essa vai ser minha probabilidade de aceitar ou não o θ' como sendo o valor do passo seguinte. Então, essa aqui
essa aqui vai ser a probabilidade de aceitar o θ' como um ponto do passo seguinte. Como um ponto do passo seguinte. Bom, vamos ver como é que eu calculo essa probabilidade aqui. Então, vamos lá. Eu estou no estado θ, eu quero ir para o próximo passo. Estou no tempo t, eu quero ir para o próximo passo da cadeia, para o t mais 1. Então, nesse tempo t, eu estou no estado θ e eu vou gerar um candidato, θ'L. Ele é bom ou é ruim? Então, eu tenho que calcular essa probabilidade aqui. Então, vamos ver o que seria essa parte aqui. Então, essa parte aqui é a posteriori no candidato. Então, essa aqui é a densidade a posteriori no candidato. E essa aqui é a densidade a posteriori no passo anterior, no passo atual da cadeia, né? Antes de ir para o próximo passo. Então, essa aqui é a densidade no passo atual. No instante t lá que eu estou. Então, eu vou para o t mais 1, eu quero ver qual valor vai ser o meu valor no t mais 1. Bom, então o que acontece? Basicamente, assim, o algoritmo, ele se baseia nessa razão aqui. Então, se eu gerei, por exemplo, vamos supor que eu gerei um θ'. Então, eu vou ver se ele é bom ou ruim. Como é que eu faço para ver se o θ' é bom ou é ruim? Eu tenho que comparar a densidade a posteriori dele, que é o que está ali no numerador, contra a densidade a posteriori no passo que eu estou na cadeia, no passo atual que eu passo θ. Então, eu quero ver qual seria o valor para o θ no passo seguinte. Então, a gente vai comparar essas duas posteriores. Então, se no candidato que eu estou gerando aqui, se o candidato que eu gerei tem uma posteriori muito grande, se ele tem uma posteriori bem maior do que, ou igual pelo menos ao passo anterior, o que acontece? Isso aqui vai ser um valor maior do que 1. Então, vai ser maior ou próximo de 1. Quer dizer que a probabilidade vai ser muito grande. Então, a tendência é que eu aceite esse θ' como o passo seguinte da cadeia. E se acontecer ao contrário? Se eu gerei um θ', esse θ' é ruim. O que seria um θ' ruim? Ele tem uma densidade a posteriori muito baixa. Ele tem uma densidade a posteriori muito baixa com relação ao que estava antes. Então, se ele tem uma densidade a posteriori muito baixa ao que estava antes, essa razão aqui do numerador com denominador vai dar um valor pequeno e vai dar uma probabilidade bem pequenininha. Então, se o candidato é ruim, ele vai ter uma posteriori baixa com relação ao passo anterior, a probabilidade de eu aceitar é pequena, e aí, como a probabilidade de eu aceitar é muito pequena, provavelmente a cadeia de Markov vai ficar no mesmo lugar onde está. Então, se essa densidade a posteriori do θ for muito pequena, vai acontecer uma situação dessa aqui. A cadeia vai ficar no mesmo lugar. Então, nesse caso aqui, por exemplo, um ponto em vermelho que eu gerei aqui é muito pequeno, né? Vamos supor que eu gerei aqui. Vou desenhar em vermelho sempre, os candidatos em vermelho. O que aconteceu aqui, né? Se vocês lembrarem aqui do começo, né? Gerei um candidato ruim e aí a cadeia ficou no mesmo lugar. Quando eu gero o candidato bom, tem a posteriori grande, ele muda, ele vai para cima ou para baixo. Então, basicamente, essa probabilidade aqui, essa razão aqui é que determina esses movimentos de subir e descer ou de ficar no mesmo lugar. Então, basicamente, é uma comparação das distribuições a posteriori do candidato seguinte com a distribuição a posteriori do candidato, né, com a distribuição a posteriori no passo que eu estou. Então, ele vai calcular essa probabilidade, né? E aí, esses movimentos, né? Então, o que acontece a longo prazo? A longo prazo vai acontecer que ele vai
convergindo para uma distribuição de equilíbrio. Então, ele vai escolhendo aqui os candidatos bons. Então, nesse exemplo aqui, é como se os candidatos bons estivessem a longo prazo mais para baixo, né? Então, e vai chegar uma hora em que o máximo da distribuição a posteriori vai estar dentro desse intervalo aqui. Então, os candidatos bons, eles sempre vão estar aqui. Então, eu tirei o efeito do chute inicial. Como o chute inicial é ruim, a posteriori dele deve ser baixa, né? E as posteriores maiores são para pontos menores. Então, isso vai valer para vários tetas, né? Então, se eu dou um chute inicial, por exemplo, aqui, a posteriori aqui é muito pequena, ele vai atingir o equilíbrio que a longo prazo deve ser essa região aqui. Então, automaticamente, independente do chute inicial que vocês derem, esse algoritmo aqui garante que a longo prazo eu vou para uma distribuição de equilíbrio. Ele não vai aceitar os pontos ruins, ele vai aceitar só os pontos bons, né? Quando eu digo pontos bons, são pontos com uma densidade a posteriori alta. Então, basicamente, o que vai governar, né, essa probabilidade toda é isso aqui. Mais importante, né, seria essa razão aqui das posteriores, né, do passo seguinte contra do candidato contra o passo anterior. Esse termo aqui, o segundo termo aqui, basicamente ele é um fator de correção. Então, isso aqui é um fator de correção que está no mecanismo do Metropolizations. Então, esse aqui vai ser a densidade da distribuição proposta. Então, eu desenhei aqui o termo todo, deixa eu desenhar só em cima e embaixo. Então, o Q de θ dado θ' seria o que? A densidade da distribuição fácil de gerar. Então, eu vou escrever aqui a densidade dessa distribuição. Da distribuição fácil de gerar, que eu utilizei para gerar o θ'. E por que é θ dado θ'? Então, o que é θ aqui? Então, nessa distribuição aqui, ele considera aqui o θ como sendo a variável aleatória da distribuição e o θ' como se fosse o parâmetro da distribuição. Então, o parâmetro é um parâmetro que depende do θ'. E esse termo de baixo aqui é a mesma coisa, mas só que só muda as ordens do θ e do θ'. Então, Q de θ' dado θ é a densidade da distribuição fácil de gerar, mas só que aqui considera o θ, o parâmetro da distribuição fácil de gerar, e o θ' considera a variável aleatória. Então, isso aqui é mais um fator de correção, né? Se eu tenho uma amostra, por exemplo, grande, sei lá, com um n igual a 100, n igual a 1000, o valor desse pedaço aqui é praticamente irrisório na conta total, né? Assim, o que governa mesmo essa probabilidade, basicamente, é aquilo que eu expliquei para vocês, é a razão das posteriores, né? Então, esse termo aqui é mais um fator de correção do algoritmo de Metropolizations, né? Assim, eu vou explicar melhor no exemplo. Acho que esse pedaço aqui da direita vocês vão entender melhor quando a gente for fazer o exemplo da distribuição gama. Eu vou mostrar aqui, antes de ir para o exemplo, eu vou mostrar o algoritmo geral do algoritmo de Metropolizations. Então, basicamente, como é que funciona o algoritmo? Então, o algoritmo, eu começo com o chute inicial. Então, eu vou dar um chute inicial no tempo t igual a 0 e vou especificar um valor inicial, θ0. Então, esse θ0 vai ser, esse θ é um caso, é um vetor de parâmetros, né? Não coloquei o tio aqui, mas considerem que esse θ que está na anotação do meu livro é um vetor de parâmetros. Então, eu dei o chute inicial para o θ0, o θ0 é o valor inicial, e aí eu vou gerar um candidato, vou gerar um θ'L. Então, vamos gerar esse θ'L de uma distribuição que seja fácil de ser gerada.
sei lá, se o parâmetro é positivo, eu posso gerar o θ' de uma distribuição gama, por exemplo. Então, o candidato para o passo seguinte para o θ seria uma distribuição gama, mas só que é o seguinte, nesse caso aqui, vai ser uma distribuição gama de tal maneira que o parâmetro é o passo anterior. Então, nesse caso, seria o θ0, né, o passo anterior. Então, geralmente, a gente escolhe o θ', uma distribuição cuja média ou um valor central é o passo anterior. Então, geralmente, para gerar um candidato seguinte, eu sempre considero, vou botar aqui eu vou desenhar outro aqui, já está meio poluído aquele gráfico. Não é amarelo, não. Pronto, aqui. Então, o que acontece? Como é que são os passos do algoritmo? Então, eu vou gerar aqui um θ0. Vou gerar um θ0. E eu quero gerar um candidato. Então, o que eu faço aqui? Eu vou gerar uma distribuição. Se esse θ aqui é um valor, por exemplo, que é sempre positivo, eu tenho que escolher uma distribuição fácil que seja sempre positiva. Vamos pensar numa distribuição gama, por exemplo. Então, eu vou gerar, para o passo seguinte, eu vou gerar uma distribuição que depende do θ0. Então, por que eu faço isso? Porque aí eu dou mais ou menos probabilidade igual de subir e de descer. Então, é uma distribuição que eu posso subir um pouquinho ou descer um pouquinho do θ0. Então, como se pudesse gerar candidatos, mas só em torno do passo anterior. Então, vamos supor que nessa geração eu gerei um valor aqui. Agora eu vou ver se esse ponto é bom ou não. Então, esse aqui é o meu θ'. Esse aqui é o meu θ', um candidato. Eu vou ver se ele é bom ou não. Então, o passo 3 do algoritmo de metrópoles é calcular exatamente a probabilidade de aceitação. Fazer o alfa θ de θ', e aí gerar o da uniforme 01, que é exatamente para calcular a probabilidade, né? Se eu aceito ou não. Então, esse U seria para a gente calcular uma probabilidade, né, de aceitar ou de rejeitar. Então, eu vou calcular esse alfa de θ', que é essa função aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai comparar, né? Então, eu vou pegar o P a posteriori no θ' e comparar com a posteriori no θ0. Então, essa probabilidade pode ser grande ou pequena, eu posso aceitar ou rejeitar. Então, se essa probabilidade for pequena, ou seja, se esse candidato que eu gerei é ruim, o que vai acontecer? No passo seguinte, que eu vou fazer aqui de preto, o meu θ1 vai ficar onde ele está. Então, esse aqui seria o meu θ1. Então, o candidato é ruim, ficou no θ1. Então, meu θ1 ele ficou no mesmo lugar. Agora, se esse candidato fosse bom, então, se esse candidato aqui fosse bom, ou seja, se a minha posteriori no θ' fosse grande, ou maior, né, do que o θ, a posteriori do θ anterior, então o meu θ1 ele passaria a ser o próprio θ'. Então, ele viraria o θ1. O meu θ1 seria o candidato. Então, eu posso aceitar ou rejeitar. Então, vamos supor que eu aceitei. Então, o meu θ1 vai ser o θ'. Então, o meu θ1 ele vai ser o θ', ou ele pode ser o θ', ou ele pode ser o θ do passo anterior. Então, se a posteriori do θ' for boa, ele vai ser o θ', senão ele vai ser o θ anterior. Então aqui é o passo 4, né? Então, o que eu falei agora aqui é o passo 4, ó. Então, o que acontece? Se a minha probabilidade aqui é grande, se ela é tão grande que ela é maior do que o uniforme que eu gerei, então o meu θ no passo 1, no passo t mais 1, aqui eu estou no t igual a 0, né? Então, o θ no passo 1 vai ser o θ'. Então, se a probabilidade for grande, né? O θ seguinte vai ser o θ'. Caso isso aqui não aconteça, ou seja, se o for maior do que o alfa, ou seja, se a minha probabilidade deu muito pequena, então quer dizer que o candidato é ruim. Então eu vou rejeitar esse θ',
e no passo seguinte, o θ vai permanecer onde está, ele não vai mudar. Então, ele vai ficar no mesmo lugar onde está. Então, basicamente, é assim que funciona o algoritmo. Então, eu mostrei para vocês como é que eu passo do t igual a 0 para o t igual a 1. Aí, para ir do t igual a 1 para o t igual a 2, eu repito esse processo aqui várias vezes. Então, eu vou repetir isso aqui várias vezes. Então, é como se eu colocasse um for aqui e aí fizesse várias vezes. Então, dentro desse for aqui, ele vai fazer aqui todos os pontos da cadeia de Markov. Então, ele vai pensar aqui no candidato. Eu vou repetir esses 5 passos, para ir agora do 1 para o 2. Então, eu estou no 1 aqui, eu quero ir para o 2. Então, eu vou gerar um candidato agora para o tempo 2. Então, eu vou gerar um candidato, uma distribuição fácil, cuja o valor esperado para o θ2 seria algo em torno do θ1. Então, eu vou gerar uma distribuição que tenha uma probabilidade que depende do passo anterior. Então, vamos supor que eu vou gerar um ponto aqui aleatório, né? E esse ponto aqui eu vou gerar um candidato. Gerei aqui, por exemplo. Então, esse seria o θ'. Gerei o candidato, e aí eu vou calcular a probabilidade. Vou comparar a probabilidade no θ' contra a probabilidade no θ1, que vai estar aqui embaixo. Então, se essa probabilidade for pequena, provavelmente eu vou rejeitar. E se eu rejeitar, no passo seguinte, vai ficar no mesmo lugar. Então, errei aqui, peraí. Vai ficar reto, né? Vai ficar no mesmo lugar, quer dizer que vai ficar aqui, né? Então, o meu θ2, se o candidato for ruim, o θ2 vai ser igual ao θ1. E assim a cadeia vai mexendo. Eu vou repetindo esse processo aqui várias vezes, né? A gente bota no R para ficar repetindo esse processo milhares de vezes, né? Assim, um número muito grande de vezes. Então, basicamente, é assim que funciona o algoritmo. Eu estou mostrando aqui só para um θ, mas, assim, na prática, a gente faz simultaneamente, né, para vários θs, né? Então, tem o θ, por exemplo, a distribuição normal são 2 parâmetros, o μ e o sigma2. Eu vou fazendo isso simultaneamente para os 2 parâmetros da normal. E aí, se eu tenho uma distribuição com 3, 4, 5 parâmetros, eu faço isso simultaneamente, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma distribuição com 2 parâmetros, que é a normal, então eu vou ter que gerar aqui no passo 2, né? Eu vou gerar um valor para o μ e para o sigma2. Então, nesse passo 2 aqui, eu vou gerar um valor para todos os parâmetros que eu tenho na distribuição. Então, basicamente, esse vai ser o algoritmo geral de Metropolis Hastings. Eu vou fazer aqui para vocês a partir de agora um exemplo, que é o exemplo da distribuição gama. Então, talvez olhando assim para uma distribuição que vocês conheçam, talvez fique melhor o entendimento, né? Então, vou colocar aqui para a distribuição gama. Então, vamos supor que eu tenho x1, xn dados de uma distribuição gama. Xn, id, gama, de alfa, beta. Alfa, beta. Bom, qual é a densidade da distribuição gama? Então, a densidade da distribuição gama, f de xi dado alfa, beta. Então, a densidade da distribuição gama vai ser o quê? Vai ser 1 sobre gama de alfa, beta elevado a alfa, xi elevado a alfa menos 1, e elevado a menos beta xi. Essa aqui é a densidade da distribuição gama. Então, se eu tenho a densidade, eu consigo também ter a verossimilhança, né? A verossimilhança, L de alfa, beta, dado x. Então, quando eu coloco um tiozinho aqui no x, é o x1, xn, né? Então, a verossimilhança é o produtório de I igual a 1 a Tn,
f de xi dado alfa, beta. Então, essa aqui é a verossimilhança. Então, vai ser o produtório, né, de igual até n. Então, o que é a f de x dado alfa, beta? Que eu escrevi ali em cima. Então, vai ser 1 sobre gama de alfa vezes beta elevado a alfa, xi elevado a alfa menos 1, e elevado a menos beta xi. Bom, então vou fazer o produtório de igual a 1 até n. Então, como é que fica esse produtório? Essa parte aqui, ela é igual, né? Para qualquer i de 1 até n, ela é constante, né? Com relação ao i. Então, isso aqui é como se eu estivesse multiplicando n vezes a mesma coisa. Então, aqui, esse primeiro pedaço aqui da verossimilhança fica 1 sobre gama de alfa, né? Beta elevado a alfa, tudo isso elevado a n. Então, isso aqui eu posso passar para fora do produtório, né? Aí, o produtório de xi elevado a alfa menos 1. Então, vou colocar aqui produtório de igual a 1 até n de xi elevado a alfa menos 1. E aí, o produtório da exponencial é a exponencial da somatória. Vai ficar e elevado a menos beta somatória de xi. Então, obtive aqui a função de verossimilhança. Então, essa aqui é a minha função de verossimilhança. Agora, a gente tem que propor uma distribuição a priori para o alfa e beta. Então, essa distribuição a priori para o alfa e beta, eu tenho que pensar o seguinte: qual seria o meu espaço paramétrico para o alfa e para o beta? Então, o alfa e o beta são parâmetros de uma distribuição gama. Então, esses parâmetros, eles são sempre positivos. Então, se eles são sempre positivos, eu tenho que propor uma distribuição positiva para eles. Então, eu posso pensar, qualquer distribuição positiva, eu poderia pensar como sendo uma distribuição a priori para eles. Então, poderia pensar numa exponencial, poderia pensar qualquer distribuição positiva. O mais comum, geralmente, quando a distribuição é positiva, é atribuir uma distribuição a priori gama. Então, a gente poderia pensar numa distribuição a priori gama. Então, o que seria isso? Seria dizer que alfa, por exemplo, é uma gama. Vou chamar de... Por exemplo, vou chamar de... Vou dar um nome aqui para ela. Vou chamar de A0 e B0. E para o beta também. Para o beta, vou atribuir uma gama. Vou chamar, por exemplo, de C0 e D0, por exemplo. Bom, então qual é a densidade da distribuição a priori? Qual que vai ser a F, a densidade da priori? F de alfa dado A0 e B0. Então, se eu digo que... Se eu estou dizendo que o meu parâmetro alfa tem distribuição A0 e B0, eu estou dizendo que a minha distribuição de probabilidade agora é o alfa. Então, o que muda na inferência bayesiana é isso. A grande diferença da inferência bayesiana é isso. Os parâmetros assumem uma distribuição de probabilidade. Então, o meu alfa ele passa a ser a variável aleatória. E aí eu tenho os parâmetros dessa variável aleatória. Então, aqui em cima, ó, percebam que aqui no começo, ó, o x é a variável aleatória. Então, o x é uma variável aleatória com parâmetros alfa e beta. Aqui não, aqui o alfa é a minha variável aleatória. Então, se o meu alfa é a variável aleatória, então é como se, na hora de eu escrever a densidade, é como se ele fosse fazer o papel do x. Ele passa a ser a minha variável aleatória. E aí eu tenho parâmetros associados a essa variável aleatória, que é o A0 e o B0. Então, eu vou escrever aqui a densidade dessa gama. Então, vai ser 1 sobre gama
Então a gente estava acostumado a falar 1 sobre gama de alfa, né? É 1 sobre gama do primeiro parâmetro aqui agora, que é o A0. Então 1 sobre gama de A0, aí fica era beta elevado a alfa, né? Mas só que agora os parâmetros é o B e o A, né? Então fica B0 elevado a A0, x elevado a menos 1, né? Então agora não é mais x, agora é alfa. Então vai ficar alfa elevado a 0 menos 1, e elevado a menos o B0 vezes a variável aleatória, que agora é o alfa. Então essa aqui é a minha densidade a priori para o alfa. E para o beta eu faço de maneira parecida. Então se eu falo que a minha a priori para o beta é uma gama C0 e D0, eu vou escrever do mesmo jeito. Agora o meu beta é a variável aleatória, e os meus parâmetros é o C0 e o D0. Então vai ser 1 sobre gama de C0, vai ficar D0 elevado a C0, que é o segundo parâmetro. O segundo parâmetro elevado ao primeiro. Aí vai ser a variável aleatória, que é o beta, elevado a C0 menos 1, e elevado a menos D0 vezes o parâmetro, que é o beta. E aí uma pergunta naturalmente que surge para vocês aí, como é que eu encontro esses valores A0, B0, C0 e D0? Como é que eu sei que o alfa tem essas priores A0, B0 e o beta tem uma priori C0 e D0? Então essa distribuição a priori é a informação inicial que o pesquisador dá com relação ao parâmetro. Então você vai perguntar lá para o especialista, né? Onde que você acha que vai estar mais ou menos esse parâmetro da distribuição? Então ele pode dizer mais ou menos um valor. Então aí a gente vai transformar esse valor numa distribuição de probabilidade. Então se ele fala, por exemplo, que o alfa, ele dá um chute lá, né? Um chute mais ou menos com algum grau de conhecimento na área dele. Então se ele diz que o alfa é mais ou menos um valor igual a 10, por exemplo, então o pesquisador lá da área lá, né, que eu estou dando a consultoria para ele, lá, vamos supor que era da saúde, ele está estudando tempo de vida, por exemplo, de algum, sei lá, de algum animal lá, de algum experimento. Então, se ele fala que ele acha que o parâmetro alfa vai ser mais ou menos próximo de 10, eu poderia atribuir aqui, valorizar A 0 e B0, poderia, por exemplo, atribuir A 0 igual a, sei lá, 20, e B0 igual a 2. Por quê? Porque a média da gama, a média dessa distribuição gama aqui, é a 0 sobre B0, que é igual a 20 sobre 2, que é igual a 10. Então eu vou transformar a informação que o pesquisador tem numa distribuição de probabilidade. Então, quem vai fornecer essa informação para a gente é o pesquisador. Ele vai fornecer esses valores aqui, né? É lógico que ele não vai fornecer os valores A0, B0, C0 e D0. Ele vai dar a informação e cabe a nós, né, transformar isso numa distribuição de probabilidade. E outra coisa que pode acontecer também é quando o pesquisador não tem nenhuma informação a respeito disso, né? Então, para a distribuição gama especificamente, quando o pesquisador não tem nenhuma informação, eu atribuo uma a priori com uma variância grande. Então, geralmente, quando o pesquisador não tem nenhum conhecimento a respeito do alfa e do beta, eu coloco, por exemplo, A0 igual a 0,001 e B0 igual a 0,001. Coloco bem pequenininho, por quê? Porque aí a variância da priori fica muito grande. E aí toda a informação que eu vou ter da posteriori vai ser informação dos dados e não da priori. Então aí se eu coloco desse jeito aqui, o mais comum é colocar desse jeito aqui, tanto A0, B0, C0 e D0. Mas na hora de escrever o programa, né, a gente escreve de forma geral, né? Que a gente pode ficar mudando depois lá no programa. Bom, então eu encontrei aqui a minha distribuição a priori, agora eu vou escrever a distribuição a posteriori. A posteriori. Então, o P de alfa, beta, dado x, vai ser proporcional ao quê? Vai ser a verossimilhança, né? L de alfa, beta, dado x, vezes f
de alfa dado A0, B0, vezes F de beta dado C0 e D0. Então, quando eu escrevo proporcional, o que eu estou querendo escrever aqui? Eu tiro para fora tudo que não depende do alfa e beta, eu posso ignorar aqui. Eu vejo só a parte que depende do alfa e do beta. Então, eu vou escrever aqui a verossimilhança. Então, vai ficar beta elevado a alfa sobre gama de alfa elevado a n. Então, estou escrevendo aqui a verossimilhança, né? Aí vai ficar produtório de xi elevado a alfa menos 1 e elevado a menos beta somatório de xi. E agora eu vou escrever a priori do alfa e do beta. Então percebam, vou voltar ali para a página anterior. Ó, percebam que com relação a priori do alfa, esse pedacinho aqui, ele é constante, ele não depende do alfa. E esse pedacinho aqui não depende do beta. Então eu não preciso colocar ele lá no posteriori. Tudo que não depende dos parâmetros, que é o alfa e o beta nesse caso, eu posso tirar, ele não é proporcional. Então, eu vou pegar, para colocar lá na posterior, eu vou pegar só esse pedaço do alfa e só esse pedaço do beta. Então, como é que vai ficar aqui? Então, vai ficar, vou voltar aqui para ver como é que ficou alfa, né? Vezes alfa elevado a 0 menos 1 e elevado a menos B0 vezes alfa, é a mesma coisa para o beta, né? Vai ficar beta elevado a C0 menos 1 e elevado a menos D0 vezes beta. Então, essa aqui vai ser a minha distribuição a posteriori, a parte da distribuição a posteriori. Eu posso até simplificar algumas coisas aqui, né? Então, por exemplo, tem 3 pedaços com exponencial. Poderia juntar tudo isso na mesma exponencial, né? Então, algumas coisas aqui eu poderia juntar, mas eu vou deixar desse jeito aqui por enquanto. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Eu vou deixar desse jeito aqui. Então, o primeiro passo eu obtive foi encontrar a distribuição a posteriori. Então, lá no algoritmo, vou ver aqui a posteriori. Tá, então, aqui eu obtive a priori, né? Tá, pronto. Então, essa aqui é a distribuição a posteriori. Agora eu vou gerar candidatos para os pontos, para essa distribuição a posteriori. Então, aquele componente que eu tenho para calcular a minha taxa de aceitação, né, se eu aceito ou rejeito, eu já tenho a minha primeira componente, que é a mais importante, que é a posteriori. Então, tá vendo? Eu vou voltar aqui, ó. Tá vendo? Então nisso aqui, ó, para calcular a taxa de aceitação, eu preciso colocar, né? Então, a posteriori. Então, o P de θ dado x é exatamente essa função aqui. Então, no caso da distribuição gama, esse aqui é o meu P de θ dado x. Então, o θ meu agora vai ser o alfa e o beta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um chute inicial para alfa e beta. Então, vai ser o A0 e o B0. Bom, agora qual é o passo seguinte? Então, esse aqui é o passo 1. O passo 2 é gerar um candidato alfa' e beta' para o passo seguinte. Então, qual a ideia para gerar um candidato para o alfa e beta para o passo seguinte? Eu vou gerar um ponto do alfa e beta numa distribuição que seja fácil de gerar.
que uma distribuição que seja fácil de gerar. Então, eu poderia pensar, por exemplo, o alfa', eu vou gerar ele de uma distribuição gama. E o beta' também. Então, eu estou pegando o alfa e beta, uma distribuição gama, porque ela é positiva. Agora, quais parâmetros que eu vou pegar para gerar esse candidato aqui? Então, como é que eu faço para gerar esse candidato aqui? Então, eu vou pensar o seguinte, ó. Aqui. Então, vamos supor que esse aqui é meu parâmetro alfa. Então, eu quero gerar um candidato para o passo seguinte. Então, para gerar um candidato para esse passo seguinte, eu vou pensar numa distribuição gama que tem a mesma probabilidade de ir para baixo e para cima do passo anterior. Então, eu tenho a mesma probabilidade de ir para cima e a mesma probabilidade de ir para baixo. Então, o ideal é que eu escolha os valores dessa gama aqui. Então, eu vou escolher valores aqui, cujo valor esperado seja o passo anterior. Então, se eu der um chute inicial alfa 0, né, o valor esperado seria o alfa 0. Vou voltar aqui para o... Então, seria o valor esperado seria o alfa 0, né? Então, no caso aqui, eu vou escolher... Eu escolhi desse jeito aqui. Então, o que acontece? Para o alfa, eu vou escolher alfa', eu vou gerar de uma gama, cujos parâmetros vai ser o passo anterior, então vai ser o alfa ao quadrado sobre uma variância que eu determino um valor para ela qualquer, e o segundo parâmetro vai ser alfa sobre v de alfa. Agora, por que eu escolhi exatamente esses parâmetros aqui? Então, esse alfa aqui é o passo anterior. Então, isso aqui pode ser, por exemplo, é o passo anterior. Então, ele é o alfa 0 no primeiro momento. Eu não vou escrever aqui formalmente alfa 0, porque senão não vai... Se para os próximos passos ele não vai ser a mesma coisa, né? Ele vai sempre atualizando. Então, se eu faço desse jeito aqui, a esperança de alfa' é o quê? Qual a esperança da gama? É o primeiro parâmetro sobre o segundo. Então, vai ficar alfa ao quadrado sobre v de alfa, dividido por alfa sobre v de alfa. Então, tem v de alfa nos dois aqui, eu cancelo, e o quadrado eu cancelo com esse, fica igual... Opa, pulou aqui uma página. Aqui. Então, alfa quadrado cancela com alfa, fica igual a alfa. Então, dessa maneira, eu gero uma distribuição cujo valor esperado é do passo anterior, ou seja, isso aí eu vou oscilar para cima ou para baixo, eu tenho a mesma probabilidade de um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo do passo anterior. Então, quando eu faço desse jeito, a minha cadeia de Markov, ela sempre vai oscilar um pouquinho para cima ou para baixo. Vou voltar aqui. Está aqui, ó. Então, ela sempre vai... Então, quando eu estiver, por exemplo, lá na frente lá da cadeia de Markov, ó, se estiver lá na frente, ó, quando eu for gerar... Eu estou aqui, por exemplo, vou gerar um candidato para o passo seguinte, eu tenho que escolher uma distribuição em torno do passo anterior. Então, ele tem que oscilar para... Então, o valor esperado para o passo seguinte tem que ser igual ao passo anterior, porque aí a minha oscilação vai ser um pouco para cima ou para baixo. Eu não posso gerar um candidato aqui numa coisa que está aqui em cima, que está aqui no começo, porque aí ele não vai ser um valor adequado. Então, eu gero sempre um candidato, né, que depende sempre do passo anterior. Então, isso aqui é um outro pré-requisito, né, para que eu tenha o equilíbrio da distribuição. Então, a longo prazo eu tenho o equilíbrio. Ela sempre vai oscilar em torno de um valor de equilíbrio.
Então eu fiz isso para o alfa, a mesma coisa eu faço para o beta. Então vou fazer para o beta. Então vou gerar, né, um candidato para o beta, cuja média é o passo anterior. Então aqui o beta linha vai ser uma gama cuja o primeiro parâmetro da gama é beta ao quadrado sobre v de beta, e o segundo vai ser o beta sobre v de beta. Então, desse jeito, quando eu faço a esperança do beta linha, opa, vai ser igual ao beta, não alfa. Vai ser igual... Não, a borracha aqui tá grande. Ah, não, é para apagar isso aqui, troquei as borrachas aqui. Pronto. Então a esperança do beta linha vai ser igual ao próprio beta, quando eu faço o primeiro parâmetro sobre o segundo. Então essas densidades aqui vai ser exatamente aquela segunda parte lá. Vai ser a distribuição proposta, né? Então, como o θ são dois parâmetros, o meu Q, aquilo que eu estou propondo, né? Eu tenho que propor um candidato para o alfa e para o beta. Então, é por isso que fica duas densidades aqui. Tem que ser a densidade para o alfa e a densidade para o beta. Então, eu obtive aqui a minha segunda componente. Cadê? Tá aqui, ó. Então, a distribuição Q vai ser aquela que tá ali, né? Vai ser a priori do alfa, a proposta do alfa vezes a proposta do beta. Então, eu tenho tudo que eu preciso agora para fazer o algoritmo. Então, como é que vai ficar o algoritmo? Então, a probabilidade de aceitação, ela vai ser dada da seguinte maneira. Então, esse alfa aqui, então eu estou escrevendo aqui o alfa. Escolhi aqui o pincel correto. Então, achei. Bom, então a densidade aqui do... Então, essa aqui vai ser a probabilidade de aceitação. Então, essa aqui vai ser a posteriori nos candidatos. Então, esse aqui vai ser o P de alfa, linha, beta linha, dado X. Aqui vai ser a probabilidade do passo anterior, do A0, alfa 0, beta 0, dado X. Então, aqui eu estou comparando, né, as duas posteriores. Então, vai ser exatamente aquela função. Tá aqui, ó. Então, é como se eu pegasse essa função toda aqui e aplicasse ela no alfa linha e no beta linha, e depois fizesse ela, essa mesma função toda, e aplicasse no alfa 0 e no beta 0. Aí faria uma sobre a outra, né? Então, o que a gente vai fazer, quando eu vou falar isso quando a gente for para a aula de laboratório, a gente vai escrever uma função, colocar tudo isso aqui dentro de uma function. Vai ser melhor colocar isso aqui, para não ficar escrevendo toda hora isso aqui. Então, lá no R, a gente vai colocar essa função toda dentro de uma function, né? Que aí vai ficar mais fácil eu chamar ela e aplicar num ponto. Eu quero essa function aqui toda, né, e aplica no ponto alfa 0, beta 0. Eu quero essa function aqui e aplica no ponto alfa linha e beta linha. Então, na aula de laboratório, a gente vai fazer isso, né? Quando a gente for fazer isso aqui no R, a gente vai colocar isso aqui dentro de uma função. E aí a gente vai comparar, né, e vai fazer a função Q, né? Então, a função Q vai ser a densidade da gama, considerando o alfa a variável aleatória, né, o passo anterior como sendo a variável aleatória, e o alfa linha e o beta linha como sendo os parâmetros. Então, eu vou escrever a densidade da gama, considerando o beta como se fosse o meu x, né? Esse aqui como se fosse o meu primeiro parâmetro da gama, e esse aqui como se fosse o meu segundo. E aqui embaixo eu faço o contrário. Então para ficar mais fácil entender a função Q, né, tudo que era aqui em cima, né, tudo que era a diferença dessa parte de cima para baixo, tudo que é alfa linha vira alfa aqui embaixo, tudo que é alfa fica no lugar do alfa linha aqui embaixo. E a mesma coisa para o beta, seria só trocar. Então,
escrever, né, a densidade da gama, né, considerando esses parâmetros da variável aleatória. Então, talvez o passo mais difícil do algoritmo seria esse passo 3, né, encontrar essa função alfa, né? Mas aí, se a gente escrever tudo dentro de functions, né, no R, isso ajuda muito, né, porque não precisa ficar chamando toda hora essas funções, que são funções que acabam ficando bem grandes, né? Então, se a gente escrever primeiro a function, dizer que a function é essa função bem grande, aí lá no algoritmo fica mais fácil, né, porque é só chamar a função com os parâmetros. Bom, então como é que vai ficar o algoritmo? Então, aqui o algoritmo... Então, aqui o algoritmo, ele vai ficar dessa maneira aqui. Então, o primeiro passo é igual para todos, né? Dou um chute inicial. Então, eu vou dar um chute inicial, que é um alfa 0 e beta 0. E aí eu vou gerar um candidato para o passo seguinte. Eu vou gerar um alfa' de uma distribuição gama com esses parâmetros aqui, cujo alfa, esses alfas aqui é o passo anterior. Então, o meu candidato, eu vou gerar de uma gama cujos parâmetros dependem do passo anterior, cuja média é o passo anterior, na verdade, e o beta' também. Vou gerar de um candidato de uma distribuição gama, cuja média é o passo anterior. Eu escrevo desse jeito, né, que no caso da gama, o valor esperado do passo seguinte é igual ao passo anterior. Então, eu gerei os candidatos, e aí o passo 3 eu vou calcular a probabilidade de aceitação. Então, eu vou calcular o alfa de θ e θ', e aí eu vou gerar um uniforme 0,1 para ver se eu aceito ou não. Então, aí no passo seguinte é o que eu vou testar. Então, eu vou verificar. Calculei o alfa, calculei esse aqui, ó. Calculei esse aqui. Aí eu vou gerar um uniforme 0,1, e aí eu vou ver se esse alfa que eu gerei é grande ou é pequeno. Então, se essa probabilidade de aceitação é grande, ela é tão grande que ela é maior do que o U, então eu vou atualizar. Então, o que significa isso? O passo seguinte, no tempo t mais 1, eu vou aceitar esses candidatos que eu gerei. Então, o alfa t mais 1 e o beta t mais 1 vão ser, respectivamente, o alfa' e o beta'. Agora, se esses candidatos que eu gerei têm uma probabilidade muito pequena, então, caso contrário, se esse alfa é pequeno, que ele é menor do que o U, eu rejeito e vou fazer o passo seguinte ser igual ao passo anterior. Ela vai ficar parada no mesmo lugar. Então, basicamente, é assim que vai funcionar o algoritmo para distribuição gama. E aí eu vou repetir esse processo várias vezes. Então, eu envelopo, né, isso aqui dentro de um for, né? Vou fazer um for, depois do chute inicial, isso aqui é dentro de um for, né? For i de 1 até o número de interações que for necessário. Então, eu vou repetir esse processo milhares de vezes, né? Então, é como se essas minhas etapas aqui, ele vai fazendo um loop, né? E aí, a cadeia de Markov, ela vai se movimentando várias vezes. Então, quando eu coloco o for, eu peço para ele fazer, né, tudo isso aqui, né? Então, ele vai fazer aqui milhares de vezes, né? Então, a dificuldade, né, para a gente programar é escrever só uma das etapas, né? Então, escrever os passos 2 a 5 e a gente envelopa esses passos dentro de um for, ele vai repetir isso aqui várias vezes, né? Então, R que vai ter o trabalho de calcular esse algoritmo aqui milhares de vezes, né? Sei lá, 10 mil vezes, 100 mil vezes, quantas vezes for necessário. Quantas vezes é necessário? Isso aqui a gente vai ver na aula de laboratório, né? Dependendo do problema, né? Rapidamente eu posso atingir um equilíbrio ou posso demorar para atingir o equilíbrio. Então, basicamente, é assim que funciona o algoritmo.